Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em João, no capítulo 12, no versículo do 44 ao 47, que diz assim: Jesus chamou e disse: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. O que me vê, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê não pereça nas trevas. Quem ouve minhas palavras não guarda, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-los. Então, essa palavra que João nos fala aqui, ela deixa muito clara, aleluia Jesus, para aqueles, aleluia Jesus, que dizem que conhecem a Deus. Então, assim, irmãos, nós temos que entender o seguinte: a todas as pessoas que estão ouvindo, que vai ouvir essa palavra, nós temos que entender o seguinte: o que Jesus está dizendo? Quem crê em mim, ele está dizendo assim, quem crê em mim, eu, Jesus, eu sou Jesus. Quem crê em mim, Jesus, crê também naquele que me enviou. Quem que enviou Jesus? Seu Pai, o nosso Deus. O que me vê, vê aquele que me enviou. Então, nós vemos o próprio Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer: eu sou a luz, eu vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas, para aquele que crê em mim não vá para o inferno, não perca a salvação, aleluia Jesus. É isso que Jesus está nos dizendo. Mas ele está dizendo também assim, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras que o Pai me deu, quem deu as palavras para Jesus foi o próprio Deus, o Pai dele, aleluia Jesus. Então Deus deu a palavra, mas quem não recebe essa palavra, Jesus ele não julga, porque não é tempo de julgar ainda. Porque a própria palavra vai julgar, porque a palavra está dizendo assim, não matarás. Aleluia Jesus. Então, se você matar, a própria palavra no dia do julgamento, ela vai ser aberta e ela vai ser dita assim, a palavra foi pregada para você, não matarás o teu próximo. Aí, só que tem um detalhe, irmãos. A gente não está falando somente da morte física, a gente está falando também da morte espiritual. Porque muitas das vezes, aleluia Jesus, nós matamos os nossos irmãos e as nossas irmãs com palavras duras, aleluia Jesus, com palavras cruéis, aleluia Jesus. Então você pode ter certeza que se você desferir palavras cruéis, duras, sem dó e sem piedade para o seu irmão, e se você não se arrepender e parar com isso, tem um lugar lá no inferno esperando uma pessoa dessa. E uma vez eu vi um vídeo de uma coreana serva de Deus, que era artista plástica, que faz pinturas em quadros. Ela fez um retrato dos demônios puxando, esticando a língua e colocando brasas de fogo na língua dessa pessoa. Aleluia, Jesus. Mas quem vai crer é só quem é espiritual aqui. E se vocês quiserem buscar na internet, eu não sei o nome dela, mas se buscar pela coreana que pintou, os castigos no inferno, vocês vão achar. Então é isso que vai acontecer, irmãos. Aqui nós não estamos só... Eu estou dando só um exemplo. E o outro exemplo também que Jesus ele nos dá, ele vai dizer assim, que a gente não pode adulterar. Aleluia, Jesus. Só que daí tem um porém também. Se você apenas olhar e cobiçar o teu irmão ou a tua irmã, você já está em pecado. E se você não se arrepender, aleluia Jesus, e você cair em si e pedir perdão a Deus,
Se você é casado ou se você é solteiro, ficar cobiçando a tua irmã ou ficar cobiçando o seu irmão, aleluia Jesus, você já está nas trevas. Mas se você se reconhecer, pedir perdão a Deus e vigiar para que isso não venha acontecer mais, você será perdoado. Mas se você, aleluia Jesus, cair na cobiça, de ficar cobiçando sua irmã, seu irmão, e cair no desejo, aleluia Jesus, de ter envolvimento com essa pessoa, você já está no pecado para a morte. Aleluia Jesus. Então, irmãos, é a palavra que vai nos julgar naquele dia, aleluia Jesus. Então, quando Jesus diz assim, ó, se você olhar e cobiçar, é ainda um pecado para a vida, porque você pode se arrepender e não fazer mais. Mas se você, aleluia Jesus, chegar a ter um contato físico, aleluia Jesus, com essa pessoa, aí já é pecado para a morte. Aleluia Jesus. Então a própria palavra vai te culpar pelo que você fez aqui, ó, Jesus está nos dizendo. Ó. Hoje ele não julga ainda, porque não é tempo de julgamento. Mas quando chegar aquele dia, a própria palavra que saiu da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia Jesus, que nos ensinou a palavra, vai nos julgar. E ele vai dizer assim, ó, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, aleluia Jesus, eu não julgo, como ele falou, é a palavra que julga. Porque ele não tem falado pela própria vontade dele, mas foi o Pai que enviou para ele os mandamentos. Foi o Pai que deu toda a direção enquanto ele crescia em sabedoria e discernimento. O nosso Deus foi dando toda a palavra de vida, porque a palavra de Deus ela é vida para mim e para a tua vida, aleluia Jesus, para que a gente venha seguir a palavra do Senhor. Porque esse mandamento, aleluia, Jesus, foi Deus que deu para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que entender isso, irmãos. Se você não crê em Jesus, você não conhece o Pai. Porque Jesus, ele ensina tudo que o Pai manda dizer. O Pai mandou dizer, ele fala. E se você não crê em Jesus, porque a palavra veio através de Jesus. Se você não lê a Bíblia, se você não conhece a palavra, você não conhece o Pai. Você não conhece a Deus. Porque você não conheceu a palavra que saiu da boca de Jesus. Porque essas palavras veio de Deus e colocou na boca de Jesus. Então aquele que diz, eu creio em Deus, não. Você não crê em Deus. Você tem que ler a palavra, conhecer as palavras que Jesus fala, que foi Deus que deu para ele essas palavras que está escrita na Bíblia. Então nós não podemos dizer que a gente crê em Deus, porque quem não crê em mim, Jesus disse, não crê também naquele que me enviou, porque aquele que enviou a Jesus enviou a palavra que salva. E se você não conhece a palavra, você não conhece nem a Deus, nem a Jesus. Amém, irmãos? Então eu peço que vocês compartilhem, irmãos, essa palavra de vida, aleluia, Jesus. Porque se você diz que crê em Deus, não, você tem que primeiro conhecer o Filho, porque foi ao Filho que Deus deu toda a palavra. Amém, irmãos? Então deixa essa direção em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus e entregue a sua vida a Jesus.